Bom dia, eu sou Ivan Campos, do CNBC Brasil, e esta é uma mensagem para você que é civil e exerce as profissões de bombeiro dentro do estado do Rio de Janeiro, e também para você guarda-vidas, que também exerce a profissão dentro do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, temos acompanhado com muita consternação denúncias e reclamações de situações abusivas e ingerência do CBMERG, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, das maiores barbaridades, que tem todo o potencial para ser mais um novo e grande escândalo sobre o CBMERG dentro do Estado, através ou embasados numa portaria da Defesa Civil, que foi feita pelo comando do Corpo de Bombeiros, porque no Estado do Rio de Janeiro o mesmo comandante comanda as duas entidades, Defesa Civil e Corpo de Bombeiro é uma coisa só. Criou-se um mercado e uma indústria da formação fora de normas técnicas nacionais, em condição de imperícia, em uma situação que dá um demérito enorme e vitimiza por preconceito o bombeiro civil formado dentro do estado do Rio de Janeiro, uma situação que cria um dos piores mercados de trabalho do país, uma das piores condições de desvalorização do profissional, onde você tem uma formação ou uma qualificação profissional de 80 horas, quando desde 2007 nesse país, por exigência de norma técnica nacional e Código de Defesa do Consumidor, teria que ser no mínimo 210 horas. Se criou uma condição de indústria da formação, com reserva de mercado para oficiais do Corpo de Bombeiro e um condicionamento para um esquema que gera recursos para oficiais do Corpo de Bombeiro. E esse esquema coloca em risco a segurança da população no Estado ao promover uma condição de imperícia, onde, visando lucros, o Corpo de Bombeiro Militar criou a SEDEC 31, que é uma portaria do Corpo de Bombeiros, feito pela Defesa Civil, já que o comandante é o mesmo dos dois órgãos, que cria uma condição de indústria da formação com expressa. Relâmpago, com 80 horas você forma um bombeiro civil, quando desde 2007 nesse país já existe uma norma nacional brasileira regulamentadora, uma norma técnica, que tem força pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal. Então, exige que, no mínimo, se forme um bombeiro civil nesse país, se dê a qualificação profissionalizante para um bombeiro civil nesse país, com no mínimo 210 horas. Só que o CBMERG, aquém da legislação federal e de normas técnicas brasileiras, promovendo uma condição de imperícia, visando lucros e uma indústria da formação que beneficia oficiais dessa corporação, criou uma condição de se vender e criar formação a 80 horas. Sim, quase um terço do que se forma no resto do país. Como não bastasse, o CBMERG e oficiais do Corpo de Bombeiro começarem a criar uma perseguição contra pessoas que não estejam formadas dentro do seu esquema. Ou seja, se chega um bombeiro civil para trabalhar dentro do estado do Rio de Janeiro, formado fora, ou formado mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro, com um curso de 210 horas ou mais, ele não é aceito no mercado, porque oficiais do Corpo de Bombeiro dizem aos empregadores que não é válida tal certificação, que só pode trabalhar dentro do estado quem estiver no esquema do CBMERG, onde há uma ingerência, onde há uma invasão do Corpo de Bombeiros sobre competências exclusivas e privativas da União. Porque nesse país ainda, só quem pode legislar sobre exercício profissional e atividade profissional é a União. Não compete a estados ou municípios dizer o que é requisito ou não para o exercício de uma profissão. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro lugar desse país poderia muito bem criar uma instrução técnica, uma portaria ou qualquer outro instrumento seu para criar condições para os bombeiros civis ou guarda-vidas que quiserem trabalhar com eles, numa relação de voluntariado ou numa relação de empregado e empregador. Então estão criando condições para que você possa trabalhar com eles, para se aceitarem com eles, pode ser isso ou aquilo. Mas impor sobre o mercado condições para dizer que uma empresa pode ou não contratar alguém se tiver dentro de algum parâmetro deles, é invasão de competência pública de órgão federal. Corpo de Bombeiro Militar não tem essa competência e nem sequer essa legalidade. Muito pior é o que acontece no estado do Rio de Janeiro, onde o oficial do Corpo de Bombeiros chega numa empresa,
ou chega num clube e fala, ou você demite esse guarda-vida que você tem aí, contrata um que esteja no meu esquema, ou a gente interdita a tua piscina. Pessoas estão perdendo emprego por ingerência e perseguição equivocada, abusiva e ilegal de membros do CBMERG contra o mercado. Então você que é bombeiro civil, você que é guarda-vidas, desde a região serrana até Campos de Goytacazes, região metropolitana do Rio de Janeiro, você que sofre alguma discriminação por ter uma formação vista com imperícia frente a informações de outras regiões do país, o CNBC está solidário, está sensível e tomando providências para te ajudar. Esperamos que via Ministério Público, enfim, o CBMERG nos ouça. Pare de ter essa situação abusiva e principalmente as pessoas que promovem corrupção e perseguição sejam identificadas e sejam responsabilizadas por seus atos. Que você que é trabalhador que foi demitido por uma ingerência no vistoriano do Corpo de Bombeiro seja indenizado pelo Estado. Queremos que esses problemas acabem. Volto a pedir, se você sofreu algum abuso, se você sofreu alguma perseguição, se você perdeu um emprego porque houve ingerência de algum grupo ou alguma autoridade, por favor, entre em contato, nos passe informações para que tenhamos como agir a esse respeito. Procure o CNBC.